Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e o vídeo de hoje é sobre função do segundo grau, é a aula de número 2. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em aulas como essa, inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Então, sem mais enrolação, vamos dar início ao vídeo de hoje. Bem pessoal, essa é a aula de número 2 sobre função do segundo grau e nesse vídeo vamos conversar sobre raízes. Primeira coisa, o que é uma raiz, professor? A raiz são aqueles valores onde a sua função vai tocar o eixo x. Tá? Então, esse pontinho e esse pontinho são as raízes da nossa função. As raízes, então, vão ser os valores da função quando o f de x for igual a zero, ou seja, quando o y for zero. Repara aqui, ó, quando eu estou nas raízes, o valor do meu y é zero. Tá? Então, essa vai ser a ideia para a gente determinar as raízes. A gente vai igualar a função a zero. Então, preciso que você entenda. Raízes é onde a função toca o eixo x. Como é que você vai descobrir elas? Você vai igualar a função a zero, beleza? E um terceiro detalhe é que raízes também pode aparecer com o nome de zeros da função. Se ele pede os zeros da função, são as raízes, tá? Gente, aí ficou muito conhecida essa fórmula aqui, ó, a fórmula resolutiva, que foi atribuída a Bhaskara, tá? É muito conhecida aí como fórmula de Bhaskara. O x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, através dessa fórmula, a gente consegue encontrar as raízes da função do segundo grau. Um segundo modo, que muitas vezes eu uso e que muitas vezes é mais rápido, seria você resolver por soma e produto. A gente estuda a soma das raízes, né, que é menos b sobre a, e o produto, que é c sobre a. E, em muitos casos, a gente consegue encontrar as raízes utilizando soma e produto, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos considerar que a nossa função é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Você precisa das raízes. Primeiro passo, você vai igualar a função a zero. Aí identifica para mim quem que é o coeficiente A, o B e o C. Você lembra lá da primeira aula que o coeficiente A é o que multiplica o x ao quadrado. Quem que está aqui escondido, ó? É 1, né? Então, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 5 e o coeficiente C é 6. Aí eu vou calcular primeiro o delta para nós. B ao quadrado, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Melhorando isso daí, ó, menos 5 ao quadrado fica 25. Você lembra que todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E o finalzinho aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. Então, estamos encontrando o delta igual a 1. Beleza? E agora nós vamos fazer o x, né? Menos b, repara lá, então vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 1, sobre 2a. 2 vezes o a, que é 1. Melhorando isso daí, ó, menos 5 fica 5. A raiz de 1 é 1 sobre 2. Aí você vai resolver para o mais e para o menos, tá? Aí vamos encontrar o x' e o x duas linhas. Vamos fazer primeiro com o sinal de mais. 5 mais 1, 6, por 2, 3. Agora com o sinal de menos. 5 menos 1, 4, por 2, 2. Então encontramos aí as raízes da nossa função. Beleza, agora vamos fazer com a ideia da soma e do produto. Quando que eu aconselho utilizar soma e produto? Geralmente, quando o coeficiente A é 1, tá? Porque aí, essa fração aqui, ó, o B e o C sendo números inteiros,
vai se tornar um número inteiro, tá? Aí geralmente fica fácil de descobrir. Então, eu sempre monto essa estrutura aqui para a soma e para o produto. A soma menos B sobre A. Então, vai ser menos 5 sobre 1. Vou colocar aqui no cantinho, a soma menos 5 sobre 1, que vai dar 5, né? E agora o produto é C sobre A. Então, o produto é 6 sobre 1, né? Que dá 6. Ô, gente, aí o que você faz agora? Você pensa, quem que são os dois números que você soma dá 5 e que você multiplica dá 6? É o 2 e o 3. Então, perceba que eu encontrei as mesmas raízes de um modo bem mais rápido, tá? Então, na hora da questão lá da sua prova, você pode pensar em soma e produto para ver se você não consegue descobrir as raízes rapidamente. Bacana. E agora eu preciso fazer uma observação, tá? Ô, gente, o delta, ele vai me informar sobre as raízes, tá? O delta pode ser maior do que 0, ele pode ser 0 ou ele pode ser negativo. Quando a gente tiver um delta maior do que 0, ou seja, um delta positivo, nós vamos ter que trabalhar com o sinal de mais e com o sinal de menos na conta. Então, a gente vai ter duas raízes diferentes. Aí a gente diz assim, delta maior do que 0, nós teremos duas raízes reais distintas ou diferentes. Aí como é que vai ficar o nosso gráfico? Eu desenhei aqui só o eixo X, tá? No caso da concavidade ser voltada para cima, fica assim, A parábola tem que encostar no eixo X duas vezes, porque afinal ela tem duas raízes diferentes. E o caso da concavidade para baixo, quando A é negativo, fica assim, A parábola toca o eixo X duas vezes, tá? Se o delta for 0, se acontecer do delta ser 0 aqui, aí vai ficar mais ou menos 0, não vai fazer diferença. Então a gente vai ter um cálculo só. Aí as duas raízes vão ser iguais, tá? A gente tem duas raízes reais iguais. Aí o que isso vai implicar no gráfico? A nossa parábola só vai tocar o eixo X em um único ponto. Então tá aqui, no caso do delta ser 0, concavidade para cima vai ser assim, concavidade para baixo assim, né? Belezinha? E no caso do delta ser negativo? Se o delta for negativo, em reais a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Então não vai ter raízes, tá? Então eu vou dizer assim, não possui raízes reais. Se não tem raízes reais, e raiz é onde toca o eixo X, a sua parábola não vai tocar o eixo X. Então, no caso da concavidade para cima, fica assim, e a concavidade para baixo fica assim. Repara que a parábola não toca no eixo X. Beleza? Bem, pessoal, então chegamos aí ao final da nossa aula de número 2. Nessa aula nós conversamos sobre as raízes da função do segundo grau. Eu te mostrei que raiz é onde toca o eixo X, te disse como calculá-las, tá? E conversamos sobre o delta e a sua influência aí nas raízes. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like para mim e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!